Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: Somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão. No entanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Eles responderam então: O nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus: Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me a mim, que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isso Abraão não o fez. Vós fazeis as obras do vosso pai? Disseram-lhe então: Nós não nascemos do adultério, temos um só Deus. Respondeu-lhes Jesus: Se Deus fosse vosso pai, vós certamente me amaríeis, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, que alegria poder nesse momento considerar na nossa meditação o Evangelho de João, no capítulo 8, versículos de 31 a 42, onde nosso Senhor, dizendo aos judeus que nele tinham acreditado, que era necessário acreditar nele, permanecer na palavra que ele estava falando, e assim seriam verdadeiras testemunhas daquilo que o Senhor estava a lhes dizer. E trata-se aqui então mais do que apenas testemunhar o que Jesus fez. Nosso Senhor quer realizar na vida destes homens que sejam verdadeiros discípulos, de modo que as palavras de Jesus fiquem marcadas em suas vidas para sempre. E o fruto dessa fé profunda será então o conhecimento da verdade, de uma vida autenticamente livre. E de fato assim é, o conhecimento da verdade de que fala Cristo não é um conhecimento intelectual, mas antes de tudo, um amadurecimento da alma por meio da revelação divina. E é nesse sentido que o Senhor dirige as suas palavras como uma verdadeira comunicação da vida sobrenatural. Aquele que crê em Jesus e através dele no Pai, recebe o dom maravilhoso da vida eterna, e por isso conhecer a verdade em última análise é conhecer o próprio Cristo, Deus encarnado, para a nossa salvação. É sentir o Deus mais inacessível que se faz homem, que se torna nosso amigo, nossa vida. E neste conhecimento, o único que realmente nos torna livres, por meio da verdade, que é Cristo, nos tira exatamente daquilo que nos afasta de Deus, do pecado, da verdadeira escravidão do demônio e das suas ataduras da nossa natureza caída, e assim nos introduz então no caminho da amizade com Deus por meio da graça. E por isso, esta liberdade não é só uma luz que marca o nosso caminho, mas essa graça nos dá a possibilidade de fato percorrer apesar das nossas limitações. E que bonito considerar na nossa oração que Jesus vem ao nosso encontro. Ele vem em todas as épocas, com as mesmas palavras a nos dizer: conhecereis a verdade e ela vos tornará livres. Estas palavras
encerram então uma exigência fundamental e, ao mesmo tempo, uma chamada de atenção. A exigência de termos uma relação honesta com a verdade, e esta será a condição para a autêntica liberdade, e a advertência para que se evite qualquer verdade aparente, qualquer liberdade superficial ou lateral, de modo que toda liberdade que não compreende a verdade total sobre o homem e sobre o mundo não pode ser entendida como liberdade, muito menos como verdade. E hoje, depois de 2000 anos, o Senhor vem nos dizer que esta verdade liberta o homem de tudo aquilo que o limita, de tudo aquilo que o diminui, de tudo aquilo que despedaça o ser humano. E com esta ênfase temos que viver então a verdade. Ela nos une a Cristo de um modo particular. E nos unindo a Cristo, nos dá então a verdadeira transformação interior, E por isso então é esta verdade que nos liberta. Por quê? Porque é consequência do conhecimento da verdade que é o próprio Cristo. E nesse processo de crescimento espiritual precisamos então de, mais do que tudo, conhecer a verdade, estudar, ter consciência de que aquilo que a Igreja conserva no seu depósito da fé exige ainda, da nossa parte, um esforço para assim viver então na plena liberdade dos filhos e filhas de Deus. E, de modo especial, o Senhor nos liberta, não exatamente apenas tirando das angústias, mas a liberdade é mais do que apenas uma sensação psicológica, física, enfim, algo mais sinestésico. A verdade da qual o Senhor nos fala nos liberta primeiro porque nos faz livres do erro da falsidade, o que é muito importante. Segundo, a verdade nos dá a graça da liberdade da escravidão do pecado. E assim, então, por fim, a verdade da eternidade em Cristo Jesus, que nos livra, então, da corrupção. E é esta verdade que aqui o Senhor nos apresenta e que também agora pedimos, pois, que nos dê a graça de um dia encontrá-la verdadeiramente.